Seguindo na sequência de conteúdo sobre formatação do seu TCC, vamos falar hoje sobre quadros e tabelas. Primeiramente, quando é quadro e quando é tabela? De forma geral, é adotado tabela para quando o conteúdo é em sua maioria de valores numéricos e quadro para quando é de valores textual. Então, adota-se por base que quando metade do conteúdo ou mais for composto por números, ele vai ser uma tabela. Quando metade do conteúdo ou mais for composto por texto, ele vai ser um quadro. E o quadro e a tabela são formatados de maneira diferente. E é isso que nós vamos abordar. Qual é o estilo de formatação adotado em geral para cada um? Quando a gente fala de quadros e tabelas, na verdade é tudo uma coisa só. São formas gráficas de você aglutinar, de você condensar informação. E no Word, todas elas são tratadas como tabela, que fica aqui na aba Inserir, Inserir tabela. Só a forma de configurar as linhas delas e de chamá-las é que é diferente. Então, quando a informação que está dentro desse quadro ou tabela é, em sua maioria, de números, mais da metade de números, ele é chamado de tabela. Quando ele é mais da metade de texto, ele é chamado de quadro. Então, vamos começar inserindo uma tabela normal, simples aqui. Você precisa dizer quantas linhas e quantas colunas ela vai ter. Vamos supor que a gente vai usar 4x5. E se você quisesse acrescentar mais colunas ou mais linhas, você poderia, por exemplo, clicar no final aqui da sua tabela e teclar a tecla Tab. Ele já acrescenta uma linha extra. Se você quisesse acrescentar uma linha no meio, você pode selecionar uma linha, clicar aqui no botão Inserir e falar se quer inserir acima ou abaixo. Então você percebe que é quando o cursor aponta de um jeito diferente é que você consegue selecionar a linha ou a coluna. E aí aqui no botão de inserir, mais uma vez você tem como inserir à esquerda ou à direita. E ele já inseriu um item a mais, uma coluna a mais. E como você formata as linhas dessa tabela ou desse quadro? Uma vez que você está aqui dentro dele, é mostrado uma aba lá em cima chamada Ferramentas de Tabela, com um item Design e outro Layout. No item Layout, você configura também inserção de novas colunas e novas linhas, o alinhamento do texto dentro de cada célula, a margem esquerda, direita, superior e inferior de cada célula. Você pode navegar nessas opções para ir descobrindo o que cada uma faz. E na área de Design, nessa subaba de Design, você configura o visual, que é justamente o que a gente quer agora. Então vamos supor que, como em algumas instituições é pedido, a gente queira que a linha superior e a inferior seja em linha dupla. Então vamos selecionar a tabela toda, escolher aqui em cima, dentro da aba de Design, escolher a linha dupla e aí aqui na seleção de bordas nós vamos escolher em qual delas que isso vai ser aplicado. Eu quero na inferior e na superior. Bordas duplas em cima e embaixo. Vou aproximar o zoom para você conseguir enxergar bem. Linha dupla em cima, linha dupla embaixo. Eu conseguiria fazer uma modificação assim só em uma linha? Conseguiria. O que você fizer aqui no botão bordas vai ser aplicado só ao conjunto que tiver selecionado. Então, se a gente quisesse, depois eu vou desfazer porque isso não é usual, mas se a gente quisesse botar linha dupla aqui, só nesse intervalo, selecionaria essa linha inteira, linha dupla, que já está marcado, que já está selecionada, e vou escolher a borda superior. Ele vai selecionar, ele vai aplicar na borda superior só da minha seleção, certo? Vou desfazer para ficar da forma original.
E se a gente quisesse remover essa linha da esquerda da tabela aqui? Seleciono a coluna esquerda. Se a gente mudar para a linha simples e escolher a borda esquerda, ele vai retirar a linha simples da borda esquerda. Se ele não tivesse uma linha, quando a gente escolhe a borda esquerda, ele vai acrescentar. Como agora a gente tem a linha, novamente ele vai retirar. Coluna da direita, já está selecionada a linha simples e ela vai ser retirada. Se eu quisesse remover todas as entrelinhas desse intervalo, exceto a primeira, porque a primeira seria uma linha de cabeçalho, vou selecionar todas as minhas linhas, garantir que eu estou com a linha simples selecionada na lista e vou remover a borda horizontal interna. Então olha só, ela vai manter superior, inferior e vai remover só as internas. Superior aqui em cima, inferior aqui embaixo vai ser mantida. Internas a minha seleção vão ser retiradas. Essa é uma formatação muito utilizada para tabelas, relembrando quando ela é majoritariamente composta por números. Então, vamos fazer um segundo exemplo imaginando o quadro. Vou inserir uma tabela 4x3. Vamos acrescentar mais algumas linhas aqui embaixo. O quadro, por natureza, ele é muito usualmente configurado dessa própria maneira, com linhas contínuas e simples em todas as direções. Mas vamos supor que a sua instituição peça para você fazer uma linha mais forte ao redor do quadro como um todo. Então vamos selecionar o quadro inteiro, escolher o tipo de linha contínua, escolher uma espessura maior. Possivelmente, se a sua instituição pede isso, ela vai dizer qual a espessura que eles querem. E aí nós vamos selecionar aqui nas bordas, as bordas externas. Então ele vai aplicar só ao redor, nada de bordas internas. Certo? Dessa forma você vai configurar todas as tabelas e todos os quadros do seu trabalho, do seu TCC, da forma que a sua instituição pedir. E depois disso nós vamos inserir legendas. Se a gente vier aqui em referências e inserir legenda, nós vamos fazer isso de forma automatizada. Você vai ver aqui que no rótulo você tem a opção equação, figura, quadro, tabela. Se no seu Word não tiver essa opção quadro ou essa opção tabela, você pode criar qual rótulo você quiser. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quisesse um rótulo para gráfico, para legenda de gráficos. Bastaria a gente clicar aqui em novo rótulo e digitar gráfico. Então, você passa a ter a opção gráfico aqui na sua lista também. A gente está inserindo uma legenda para tabela. Vamos clicar em tabela e confirmar. Ele já numera automaticamente, como é a nossa primeira tabela, ele já numera como 1 e você vai completar o seu texto com a sua descrição, com a descrição da tabela que for ser necessária para o seu trabalho, para o seu TCC. Você pode pegar esse texto e colocar ele antes, você pode colocar ele depois. Isso vai de acordo com as normas de formatação da sua instituição. Você pode reformatar vindo aqui na página inicial e modificando, por exemplo, os espaçamentos entre linha. É muito usual remover espaço depois do parágrafo. É muito usual o tamanho 10 para legendas. Então, depois dele estar totalmente formatado, aí é que vem outro grande segredo. Você vai abrir aqui nos estilos e vai clicar em cima de legenda com o botão direito e pedir para atualizar a legenda para corresponder à seleção. Porque aí a formatação que você utilizou nessa legenda vai ser aplicada automaticamente a todas as outras legendas do seu trabalho inteiro, as passadas e as futuras, sejam elas de tabela, de quadro, de figura, de gráfico, do que você quiser.
Então vamos clicar aqui no final do nosso quadro, vamos em referências, pedir para inserir legenda, vamos escolher que a gente quer uma legenda de quadro e ok. Ele já colocou ele dentro da formatação que a gente adotou ali em cima, porque a gente foi lá na legenda, clicou com o botão direito e mandou atualizar para corresponder à seleção. A gente atualizou o estilo legendas para o que a gente queria. Então vamos escrever o que a gente quiser para descrever essa legenda. E qual é a outra mágica ainda dessas legendas? Se eu precisasse inserir uma outra tabela e precisasse vir aqui nas referências, inserir legenda de tabela, ele já numera ela automaticamente. E se eu precisasse inserir outra aqui no meio, melhor ainda, tabela selecionada, ok, ele já renumerou a outra para 3. Então você percebe que ele já vai fazendo a numeração toda de forma automática. O mesmo vale para quadro. Inserir legenda de quadro, ok. Se eu inserir outra aqui no meio, ele já vai renumerar o que anteriormente era 2 para 3 e já vai formatar segundo aquela primeira configuração que a gente fez e que aplicou ao estilo legenda. O mesmo vale para a figura. Suponhamos que tivesse uma figura nesse local do seu documento. Inserir legenda de figura. Então você pode usar isso para qualquer tipo de legenda que você quiser. Figura, quadro, tabela, gráfico, qualquer uma que você quiser. E segura essa dica aí, porque no próximo vídeo mais robusto, mais longo que a gente publicar, que vai estar veiculado no YouTube, nós vamos ensinar, eu vou ensinar para você como você faz um índice de figuras, um índice de quadro, um índice de tabela automático a partir dessas legendas, certo? Sem dúvidas agora? É isso aí. Mas olha só, não deixa de ler as normas de formatação da sua instituição, não, da sua instituição de ensino, não, porque existem normas padrão que são ditadas em geral pela ABNT, mas cada instituição acaba fazendo as suas adaptações nessas normas. Então, qual é o caminho? Você usa essas ferramentas que eu acabei de te mostrar para poder fazer a formatação dos seus quadros, das suas tabelas, da forma como a norma da sua instituição pede. Pode ter alguma variação de tipos de linha, superior, inferior, espessura de linha, a forma como ela é montada realmente visualmente. Mas com as ferramentas que eu acabei de te mostrar, você consegue montar em qualquer tipo de formatação que foi exigida pela sua instituição de ensino. E isso de acompanhar e de ler as normas da instituição, de ler muito as normas da instituição, isso vale para qualquer parte, para qualquer momento da formatação, porque tudo que eu estou mostrando aqui é a partir de exemplos visuais. Então, às vezes, a fonte vai ser um pouco maior, um pouco menor para a sua instituição, a forma de numerar vai ser diferente, vai ter ponto, não vai ter ponto. É importante, então, você acompanhar, você ler bastante o manual de formatação da sua instituição e adaptar tudo isso que eu estou te mostrando para o modelo visual da sua instituição. Que esse conteúdo tenha te ajudado muito. Deixa seu like aí se gostou, marca aquele amigo, mais uma vez compartilha, porque, de novo, quanto mais pessoas alcançadas, mais a gente consegue promover uma mudança de verdade no Brasil em termos de eliminar esse temor que existe em torno do TCC. Conto com você, fica comigo.